Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, depois de uma certa demora, eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês as minhas melhores leituras do ano de 2024. Ou melhor, do primeiro semestre do ano de 2024. Então a gente vai contar aqui desde janeiro até julho, agosto, por aí. Acho válido falar que eu reduzi bastante a minha quantidade de leituras por conta das prioridades, né? Esse ano eu tive meu primeiro semestre do mestrado, minha primeira vez nessa experiência nova que é a pós-graduação, e realmente tudo que falam é verdade, de muitas leituras, muitas demandas ao mesmo tempo. Então, as leituras por prazer acabaram ficando em segundo plano. Atualmente eu estou conseguindo lidar melhor com as demandas com que eu preciso fazer, então acho que eu tô conseguindo lidar melhor com essa situação de lazer e vida profissional, né? Vida pessoal e estudos, enfim. Mas eu escolhi algumas leituras aqui pra mostrar pra vocês, alguns livros que me marcaram muito e que servem também de indicação para vocês aí do outro lado. Eu acho muito legal que quando eu tava preparando o roteiro desse vídeo, eu percebi que tem algumas coisas em comum. Primeiro, de que a maioria dos livros, cerca de 80% dos livros que eu vou mostrar aqui, eles são de literatura contemporânea, que é algo que eu já venho falando com vocês desde o ano passado, que tem sido um interesse pessoal meu. Me aprofundar mais em literatura contemporânea e consumir mais obras de literatura contemporânea. Então, livros que falam sobre ser mulher, sobre amizades femininas, sobre carreira profissional, sobre maternidade, sobre casamento, todos esses temas e o conglomerado do que é ser mulher na atualidade, muito me interessa. Então, são livros, na maioria, de literatura contemporânea. Na verdade, são livros aqui todos escritos por mulheres, então eu separei 6 livros para mencionar aqui para vocês, e os 6 são de autoras de diferentes localidades, e eu fico muito feliz porque, apesar de não ser um movimento tão consciente assim, de vou ler só livros escritos por mulheres, acaba que vai acontecendo, porque os temas vão me gerando mais interesse, eu vou tendo mais vontade de consumir. Então estou muito feliz com essa coincidência, e que na verdade não é tão coincidência, né? Que é um fruto dos meus interesses atuais. Mas sem mais delongas, vou aqui apresentar para vocês os meus melhores livros desse primeiro semestre. Quero já começar aqui chutando a porta e apresentando a Annie Ernaux, com o seu livro especialmente Paixão Simples. Esse livro aqui, ele foi o primeiro livro da Annie Ernaux que eu conheci. Essa autora que ela foi Nobel em 2022 da literatura. E esse livro aqui, ele vai contar a história de quando a Annie se apaixonou de uma forma avassaladora. E todo mundo que faz resenha e indica esse livro tende a falar sobre a relação dela e quem é esse cara pelo qual ela se apaixona. Mas eu acho que o ponto central não é necessariamente só a experiência dela com esse cara que é tão importante para o livro, e sim a experiência de viver uma paixão avassaladora. É o que ela coloca aqui do sentimento de você vivenciar pela primeira vez o que você julga no outro, que é esse amor, essa paixão sem controle, que mexe com a sua rotina, que mexe com a sua forma de ver o mundo, que mexe com a sua percepção de si mesma, né? Então, é um livro que me arrebatou. Eu já queria muito conhecer a Annie Ernaux, e a partir desse livro aqui ela virou uma das minhas autoras favoritas. Estou com outros livros dela aqui e fico muito feliz porque esse ano eu me tornei parceira da editora que publica a Annie Ernaux aqui no Brasil, que é a Fósforo. Então eu tenho um contato direto com eles, eu consigo pedir os livros dela para eles. E foi graças a essa parceria que eu consegui conhecer a escrita da Ernaux. Então tô muito feliz e fica aqui de recomendação para vocês conhecerem através dessa obra. O segundo livro que eu quero indicar aqui é A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Essa autora é uma autora brasileira, a Ernaux é uma autora francesa, a Andrea é uma autora brasileira. E esse livro, gente, ele mexeu muito comigo de uma forma diferente. Não sei explicar pra vocês o que eu senti lendo o livro e qual é a minha definição final do livro, se eu amei, se eu adorei, mas eu coloquei aqui como um dos favoritos do primeiro semestre porque ele mexeu muito comigo.
E esse livro ele vai contar a história de uma pediatra que ela não é aquela pediatra que nós temos a imagem fixa e esse estereótipo que nós temos sobre quem é pediatra, né? Que é aquela pessoa que tem um amor pelas crianças, que tem um carinho muito grande pelas crianças e que escolhe essa área porque ama trabalhar com crianças. Essa personagem, não. Ela, na verdade, ela não tem uma relação muito boa com criança, ela escolheu a pediatria por influência do pai, só que acontece que em determinado momento da história, ela vai fazer o parto do filho de um homem que ela está se relacionando no momento, e ela acaba tendo uma relação com a criança um tanto quanto não convencional. E é essa criança que vai mudar a percepção dela acerca da pediatria e da relação dela com o possível filho, digamos assim. Então é um livro muito louco, porque além do tema, além da personagem principal ser uma anti-heroína, ser uma personagem que você fica, meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Essa mulher é louca. Ao mesmo tempo, é um livro tão real, e eu acho que um ponto central dele é que, além dele falar da maternidade, todas as mulheres do livro, ou as que mais aparecem, então, a Cecília, que é a pediatra, a mãe da Cecília, a moça que trabalha na casa da Cecília, a mãe dessa criança que ela fez o parto, todas essas pessoas estão envoltas no tema da maternidade. Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue relacionar todas essas mulheres a partir do eixo maternidade, como que elas se relacionam através desse eixo. Então é um livro que eu acho que vale muito a leitura. Se você vai gostar, se você não vai gostar, eu acho que vale muito a leitura. Uma coisa do livro que é engraçado é que ele tem uma escrita muito parecida com a do Saramago, em questão de diagramação do texto. E depois eu fui ver no Instagram da autora e realmente ela gosta do José Saramago, gosta bastante. Então eu percebi muito essa influência na escrita dela, né? Dos diálogos não serem separados, estarem no corpo do texto. Então fica aqui a recomendação também, literatura brasileira contemporânea. E eu espero que vocês gostem. O primeiro livro eu vou mencionar bem rapidamente aqui, que é A História do Novo Sobrenome. É o segundo livro da tetralogia napolitana, da Helena Ferrante. E eu estou lendo com a Babi, que é uma das minhas melhores amigas, essa tetralogia desde o final do ano passado, né? São 4 livros, a gente terminou o segundo no início desse ano. Estamos engatadas com o terceiro, não continuamos por rotina, né? Questões pessoais. Mas esse livro, gente, Helena Ferrante, na verdade, ela virou uma das minhas autoras favoritas dos últimos tempos, ao lado da Ernu. Então estão ali, ó, pau a pau na minha lista de favoritos. Quero ler tudo que essas mulheres escreverem. E eu gosto muito dessa história, né? De um modo geral, a tetralogia napolitana, ela vai ser uma história, né? Os 4 livros vão tratar sobre a relação entre duas melhores amigas, que é a Lila e a Lenu, que moram em Nápoles e têm uma condição de vida muito precária. E cada livro a gente vai acompanhando um pouco da história da vida delas, né? No segundo livro, a gente pega ali o que seria uma adolescência e o final da adolescência. Então a gente está acompanhando as primeiras relações amorosas das meninas, como que elas se portam em relação a essas relações com a amizade delas. Então eu amo Helena Ferrante, eu amo essa tetralogia, eu amo a Lila e a Lenu, tenho um apego muito grande por elas e espero muito retornar em breve com essa história. E o quarto livro que eu vou mencionar aqui pra vocês é Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é uma autora sul-coreana, então recapitulando, a gente tem aqui Ernu representando a Itália, não, representando a França, a Andrea representando o Brasil, a Helena Ferrante representando a Itália e aqui a Michelle representando a Coreia do Sul. Esse livro, ele ficou muito hypado no BookTok e eu também consegui através da minha parceria com a Fósforo. Então, Fósforo, muito, muito, muito obrigada. E é um livro de memórias da autora. E é muito engraçado porque quando eu comecei a ler, eu não sabia desse fato de que era as memórias da autora. Eu pensei que era um livro de ficção, normalmente, né? E aí eu fui vendo que o nome da personagem principal é o nome da autora e tem muito de uma escrita autobiográfica ali, que você percebe que é autobiográfica.
Então, esse livro aqui, ele vai contar a história da relação da Michelle com a mãe dela. E quando a gente fala de livros que são autobiográficos, e os livros da Annie Ernaux também são assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai julgar se você gosta ou não, porque é a vida da pessoa. Então, eu acho que não cabe um julgamento de se o livro é bom ou não, se a história é boa ou não, e sim o quanto que eu me identifico ou não a partir da narrativa que essa autora tá trazendo pra mim. Então aqui a Michelle vai contar como que ela parte do princípio, né, o mote do livro é que a mãe dela acaba falecendo, só que ela vai voltar no tempo e vai contar como que foi a relação dela com a mãe no decorrer da vida dela. Então, desde a infância, desde a adolescência, na vida adulta e até o momento que ela acaba perdendo a mãe dela. Só que isso perpassa outras relações. Esse livro aqui foi o que me fez ter mais interesse também em consumir histórias que falam sobre relação entre pai e filho. Não só entre mãe e filha, mas entre pai e filha também. Pai e filho, etc. E esse livro aqui, ele vai contar não só a relação da Michelle com a mãe dela, mas também a relação da mãe da Michelle com a avó da Michelle. É um pouco do que o Impulso faz também, que foi um livro que eu mencionei ano passado como um dos meus favoritos do ano. Só que numa ficção, né, um suspense, mas que traz essa dimensão temporal e das gerações e que mostra que a mulher que nós temos como nossa mãe, então a minha mãe, ela não é só minha mãe, ela é uma pessoa por ela mesma e que existe uma história só dela, que existe um passado, que ela também tem problemas e teve problemas com a mãe dela. Então me fez refletir muito, eu fiquei muito emocionada e muito tocada com esse livro, porque mostra e humaniza muito também o lado materno. E é uma das coisas que eu mais tenho gostado de ler ultimamente, a relação de mulher com a maternidade. Independente do ponto de vista do livro, enfim. Porque eu acho que a gente tem que, primeiro, normalizar e conversar mais sobre isso, né? Eu acho que a literatura contemporânea tem trazido como tema central a maternidade e é muito interessante, porque a gente começa a falar. E quando a gente fala, a gente solta algo, deixa fluir algo que muitas das vezes é tratado como tabu. Então, relações maternais, independente da idade, se é adolescência, criança, adulto, sempre são complexas. Então acho que esse livro aqui, por ser uma autobiografia, mostra muito disso. E eu quero fazer um vídeo específico desse livro aqui, só que com outro que eu estou lendo no momento, que é o da Ernaux falando sobre a mãe dela também. Então, um livro falando sobre os desafios da maternidade, né? Sobre relação mãe e filha. Quero fazer um vídeo dele e com o da Ernaux. Mas eu recomendo muito, é um livro muito tocante e esse livro ele traz uma perspectiva diferente de tudo que eu já tinha lido, porque a autora traz como ponto central a questão da comida como um elemento efetivo, né, afetivo. Então, durante muitos momentos do livro, ela vai trazendo a relação da mãe dela com a comida, como que ela demonstrava amor pela Michelle através dos alimentos. Então esse livro aqui, gente, ele é muito complexo de descrever, porque ele traz vários temas, né? Eu acho que a autora, ela trouxe vários temas ao mesmo tempo. Então aqui ela vai falar sobre questão de identidade. Então, como que é para uma mulher sul-coreana nascer nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, então se identificar como da Coreia do Sul ou como norte-americana. E quando a mãe dela falece, ela traz uma questão de como que eu vou me sentir sul-coreana se aquilo que me aproximava do meu lugar de origem, né, do meu país, me deixou, partiu. Então é uma questão que mistura identidade, mistura questão materna, mistura questão afetiva, de lugar de pertencimento também. É um livro muito bom e eu recomendo muito que vocês leiam também. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero fazer menções honrosas aqui nesse vídeo. Quero mencionar os livros que eu li no mestrado. Então, se você é de história, quero mencionar aqui um autor que você provavelmente conhece, que é o Edward Thompson. O Thompson, ele é um dos maiores autores da chamada neomarxista britânica, né, corrente neomarxista britânica.
E eu fiz uma disciplina específica sobre esse autor, que era Trabalho e Movimentos Sociais, e a gente discutia a bibliografia do Thompson como um todo. Nós lemos a formação da classe operária inglesa, a gente leu textos voltados à teoria, então a gente leu muita coisa desse autor, e eu quero enfatizar aqui especialmente a formação da classe operária inglesa, que mostra o processo de como os trabalhadores ingleses lidaram com a Revolução Industrial e com os efeitos da Revolução Industrial. É um livro denso, né? São 3 volumes, mas é muito bom. Foi o livro, o primeiro volume, que me fez me aproximar do Thompson, criar uma relação afetiva. Hoje é um dos autores da historiografia que eu mais gosto. Então fica aqui uma menção honrosa, porque foi o livro do mestrado, mas que eu fiquei muito feliz de ter oportunidade de aprofundar mais nesse autor também. Outra menção honrosa é O Natal de Poirot, da Agatha Christie, que na verdade eu tô roubando um pouquinho aqui, porque eu li no final do ano passado e no início desse ano, só que nós finalizamos no início desse ano, então em janeiro, eu e Babi, que nós lemos juntas também, a gente finalizou essa leitura. Então assim, tô roubando um pouquinho, mas também não é tanto não. E coloquei aqui porque assim, eu também sou a pessoa que defende que a Agatha Christie, ela tem uma fórmula de escrever os livros dela. Eu sou essa pessoa que acha, assim, que ela tem uma fórmula, que ela escreve a partir dessa fórmula. Mas eu gosto, gente, eu gosto da estrutura, eu gosto de ler. Lógico, né, que eu não leio de forma seguida porque cansa. Se você ler de forma seguida, essa fórmula vai cansar. Mas foi um livro que me divertiu muito, eu gosto muito dos mistérios da Agatha Christie. Não é o meu favorito dela, que o meu favorito é Morte no Nilo. Mas gostei muito, achei muito interessante, então fica aqui de menção honrosa também. A segunda coisa que eu quero fazer antes de encerrar é comentar sobre as minhas leituras atuais. Vou só falar de forma bem breve para não atrapalhar esse vídeo que vai sair no final do ano também. Tô lendo agora Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, essa autora que realmente estava na minha meta pessoal conhecer esse ano. Então estou lendo com a Robertinha e estamos na metade do livro, vai ser uma leitura finalizada e tenho certeza que vai estar aqui na lista de melhores leituras do segundo semestre. E vou começar hoje ou amanhã Dias Perfeitos, vou começar ali pela 3ª vez, estarei lendo com um amigo meu. E me desejo sorte, porque esse livro ele é um entrave pra mim, eu nunca consigo lidar muito bem com ele, mas eu espero que dê certo. E tem uma pilha de livro aqui em cima também, que são os meus próximos livros. Esses daqui também são próximos livros. Não sei como vai ser esse segundo semestre, mas eu tô muito animada. Tem muitos livros que eu quero muito conhecer, e conhecer a escrita, conhecer os autores, e eu tô muito feliz e muito animada também pra esse segundo semestre. Fósforo, muito obrigada pela parceria de sempre, por me presentear com os livros da Ernu. É uma honra fazer parte da equipe de vocês e representar o Norte, representar especialmente o Amazonas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gosta de um desses livros, se você já leu, se você quer ler. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!